Uma benção estar aqui com os irmãos. Eu sempre falo as mesmas coisas, né? Eu estou em casa, realmente eu estou em casa. É porque eu sinto uma alegria muito grande estar aqui. É do coração mesmo, vocês são minha família. E eu sou daqui. Eu acho que eu posso estar em qualquer lugar, mas aqui é a minha casa. Aqui onde que eu me sinto bem, tenho uma família, nós fazemos parte de uma grande família, né? Independente de placas, vivemos num tempo onde tem muitas guerras entre placas, mas aqui eu me sinto em casa. A placa é o mero título, porque todos nós fazemos parte de um corpo, e eu estou em família aqui. Fico feliz de ver cada irmão, cada rostinho aqui abençoado. É com muita alegria que eu venho. Se eu pudesse, eu estaria muito mais vezes aqui, às vezes nem para pregar, só para estar junto com a família, porque são os abraços gostosos que a gente recebe aqui, cara, que eu fico feliz de estar aqui, porque aqui nós somos muito bem recebidos, calorosamente bem recebidos. Eu fico vendo o irmão, a irmã, o casal, fico sempre aquele abraço gostoso. Porque o abraço cura, o abraço transmite o amor de vocês para comigo, e que meu amor é esse também para com vocês. Amém, queridos? Fico feliz. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 1. É só esse primeiro capítulo que ele tem me motivado muito, tem martelado na minha mente há um bom tempo, e eu escrevi algumas coisas, e o que eu escrevi aqui é o que eu tento viver. Eu estou me sentindo agora um pastor internacional com esse microfone assim, rapaz, eu tô até leve agora, de tanto puxão de orelha que eu tomei. Você tem que falar perto do microfone, arrumaram o microfone para mim. Amém, que Deus possa falar aos nossos corações, a você da internet que está nos ouvindo, nos assistindo, mesmo que não seja ao vivo, online nesse momento, mas que o Senhor possa falar ao teu coração, como tem falado ao meu coração, como vai falar, porque não sou eu, é o Espírito Santo que está nessa igreja, é o Espírito Santo dono dessa igreja, é o Espírito Santo que fala, e que Ele continue falando nessa noite, como Ele já tem falado muito ao meu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Queridos, essa palavra ela tem martelado a minha cabeça, vocês podem assentar. Essa palavra tem martelado o meu coração, porque vivemos uma era onde muitos irmãos são levados a entrar num culto, um culto só de pedir. Eu não estou falando que é errado você entrar na presença do Senhor para pedir. Eu entro na presença do Senhor para pedir. Eu tenho as minhas demandas particulares. Mas a intenção do culto racional é saber do que você está fazendo. O que eu vim fazer aqui hoje? Que culto que eu vim prestar? Porque nós vivemos num tempo que é só pedir. Mas o Paulo está falando em Romanos capítulo 12, versículo 1, que o nosso culto é racional. Ele é um sacrifício vivo. Nós viemos para cá para nos sacrificar. Nós viemos para cá para adorar aquele que vive e aquele que reina. Nós viemos nos entregar como uma oferta suave às suas narinas. E muitas vezes nós viemos para o culto só para pedir. Nós temos que mudar essa ótica de sairmos do culto, de entrarmos nos cultos, de ser pedinte, para sermos ofertas, para nos entregar por inteiro, porque o verdadeiro culto é o culto sacrificial da minha vida para o Senhor. Nós viemos aqui com a intenção de adorar, nós viemos aqui com a intenção de adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que transformou a minha vida, aquele que me tirou do charco de lama e me colocou na rocha viva, preso com Jesus Cristo, na rocha. Eu gosto muito da oração de Ana. É Ele que nos tira do molduro e nos faz sentar com príncipes. É Ele que nos tirou. Então nós devemos culto a Ele. Nós devemos vir para adorar, bem dizer o nome dEle, para nos entregar.
por inteiro, porque Deus tem se entregado por inteiro para conosco. Deus, eu olho para aquela ceia ali, eu vejo o sacrifício de Jesus na cruz, e muitas vezes nós entramos na presença dele só para pedir. Entramos na presença dele: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele vai te dar, eu não estou falando que ele não vai te dar, mas quanto de Deus vai ter de nós? Quanto de Deus eu vou entregar para ele? Deus nos quer 100% a ele. E muitas vezes nós entramos aqui, fazemos umas como um pendente, mas não é só isso que eu quero falar nessa noite, porque o nosso culto é um culto racional. O que Paulo está falando sobre o culto racional? É o culto que sabe o que você está fazendo. Nós não viemos para cá para entrar em transe e ficar pulando e rodando. Nós viemos para cá porque nós sabemos que o nosso culto ele é racional. Eu sei o que eu estou fazendo na casa do Senhor. Eu não estou aqui perdido. Eu não estou aqui por acaso. Nós não viemos aqui porque nós não tínhamos nada para fazer. Nós viemos com a intenção. Eu quero falar nessa noite sobre sermos intencionais no reino de Deus. Ou, para os mais pentecostais, para os mais avivados, uma vida com propósito. Porque ser uma pessoa intencional é ser uma pessoa com propósito. Porque muitas vezes nós estamos andando, entramos no ritmo desse mundo e estamos deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós somos levados como vento de doutrina para tudo quanto é lado. Mas a nossa vida é uma vida intencional. Se o culto a Deus é intencional, imagina a minha vida. Nós temos que ter uma vida intencional. Nós temos que ter uma vida com propósito. Nós fomos chamados para viver com propósito. Nós fomos chamados para viver intencionalmente. Mas, queridos, essa palavra ser intencional muitas vezes nos gera dúvidas, nos gera medos. E para mim gerou muita coisa, porque às vezes ser intencional, quando essa palavra começou a entrar na minha mente, começou a martelar, porque muitas vezes as pessoas são intencionais para manipular as pessoas. Essa não é a intenção, isso é pecado. Ser uma pessoa manipuladora, ser uma pessoa intencional, manipuladora é pecado. Mas o chamado de Deus para a nossa noite, para essa noite, nós é um despertamento para viver uma vida com propósito, uma vida intencional. Sabe por quê, queridos? Nós, como igreja, nós somos uma igreja que somos missional. O que é ser uma igreja missional? É uma igreja que vive a missão do Senhor. É uma igreja que está se envolvido com a missão do Senhor. E o que é ser uma igreja missional? Todas as igrejas, o chamado de Deus é missional, é fazer a missão na terra. Como o pastor Davis falou, ele vai sair para pregar, ele vai ser um missionário no Uruguai. Mas e você? É um missionário? E eu? Será que eu sou um missionário? Porque o chamado para a igreja é fazer a missão. Não importa onde nós estivermos. Uns vão ao campo, outros vão semear na vida do missionário, mas a responsabilidade é de todos nós. Porque eu vou ser um missionário aqui onde que eu estou. Eu sou missionário na minha igreja, eu sou missionário nas ruas, eu sou missionário onde que eu trabalho, eu sou um missionário de Deus aonde eu fui plantado, se for na escola, se for na faculdade, nós somos missionários. Nós temos que ter uma vida com propósito. Nós temos que ter uma vida intencional, porque as pessoas estão passando pela rua e nós não estamos sendo intencionais de falar do amor de Cristo para essa pessoa. Nós não somos intencionais de falar: Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua vida. E muitas vezes nós temos que ser, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso trabalho, nós temos que ser missionários, falar do amor de Deus, muitas vezes sem palavras. Porque o mundo está cansado de palavras. O mundo quer ver em nós a atitude, uma atitude do reino de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que começar a viver uma vida onde nós fazemos os nossos análises críticos dentro de nós. Será que é isso mesmo que Deus tem para a minha vida? Eu gosto muito de uma frase de um filósofo chamado René Descartes. Ele fala assim: eu penso, logo existo. E muitas vezes nós estamos deixando a vida nos levar e nós estamos vivendo uma vida sem pensar. Queridos, eu estou falando com um público aqui muito seleto. Pessoas que pensam e sabem o que estão fazendo. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. A nossa fé não é uma fé cega.
A minha fé é uma fé que é pautada na palavra do Senhor. E muitas vezes as pessoas falam, faz pela fé, mas a fé é pautada na palavra. A fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo. E muitas vezes nós estamos tendo uma fé cega, uma fé que abre mão de tudo, mas nós temos que ter uma fé pautada na palavra. Nós temos que ser pessoas intencionais. Eu gosto muito do Salmo 139, que o salmista lhe declara: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me com seus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia para a eternidade. Esse salmista, Davi, ele está sendo uma pessoa intencional na presença do Senhor. Ele tem propósito na semelhança do Senhor. Ele está indo na presença do Senhor. Senhor, tira o que é de mal de mim. E muitas vezes a gente não fazemos essa reflexão. Nós não paramos para orar assim. Muitas vezes nós ficamos presos na correria desse mundo e deixamos a vida nos levar, seguimos o curso desse mundo. Infelizmente isso está entrando também dentro da igreja. Nós temos que parar e refletir como que está a nossa vida. Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Sonda, meu Deus, o meu coração. Essa é a minha oração. Sonda, Senhor, vê se eu estou fazendo a Tua vontade, vê se eu estou no centro da Tua vontade. Espírito Santo, me dê discernimento para me poder fazer as escolhas corretas. E muitas vezes a gente está levando uma vida sem discernimentos, sem ter consciência das coisas que nós estamos fazendo. Fazemos por fazer, e o reino de Deus não é assim, fazer por fazer, é fazer com propósito, é fazer com a intenção de ganhar almas, é fazer com a intenção de adorar ao Senhor, como Paulo falou. Paulo, ele fala que o nosso culto é racional, onde nós nos entregamos. Então eu volto para a minha vida. Se o culto é intencional, se o culto é racional, mas intencional, a nossa vida tem que ser uma vida com propósito. A nossa vida tem que ser uma vida intencional, porque nós somos uma igreja missional, nós somos uma igreja missionária, nós somos agentes de transformação do reino de Deus aqui na terra. Deus deixou a responsabilidade para cada um de nós falar do amor dele. Deus me deixou a responsabilidade de falar do amor dele. Nós temos que ter essa vida, uma vida com o propósito de falar do amor de Deus, as pessoas passarem por nós, nós tocarmos na pessoa e sermos intencionais nas nossas falas. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que ter uma palavra de ânimo para aquelas pessoas que estão caídas. Nós temos que viver esse estilo de vida. Há um novo estilo de vida sendo dispensado sobre nós. Há um novo estilo de vida que Deus quer que nós andamos. Tem muitas pessoas se perdendo, e nós estamos muitas vezes calados. Passamos por essas pessoas, as pessoas caminhando passos largos por o inferno, e nós passamos, não temos a intenção de falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. Eu não tenho muitas vezes uma vontade de falar, mas como eu sou intencional, eu tenho que falar, porque é nossa responsabilidade. Deus nos chamou para falar do amor dele. Efésios 4, versículo 14, como eu já falei aqui, o propósito é que não seja como criança, levado de um lado para o outro como ondas, nem jogado para cá nem para lá, pelo vento de doutrinas, pelas astúcias e espertezas dos homens que induzem ao erro. Como nós não pensamos naquilo que nós estamos fazendo, quando nós não somos intencionais naquilo que nós fazemos, quando nossa vida não é uma vida com propósito na presença do Senhor, nós somos jogados para cá e para cá, para lá e para cá. Eu sei que isso aqui não é para vocês, que vocês estão firmes na palavra, vocês vivem a palavra, mas tem muitas pessoas que estão aqui está a bênção do Senhor, opa, glória a Deus, estou sendo abençoado, daqui a pouco está em outro lugar, aqui, vou para cá porque aqui está melhor. Mas queridos, o culto é um culto de entrega, não é de receber. O nosso culto não é entrega, não é receber, mas é entrega. A nossa vida é uma vida pautada na palavra do Senhor, é uma vida pautada nas objetividades do Senhor. A nossa vida é pautada nas nossas atitudes para o Senhor. Nós temos que viver aquilo que o Senhor tem para conosco. Nós temos que começar a fazer, temos sido críticos, olhar para dentro de nós e começarmos a pensar, porque muitas vezes nós não estamos nem pensando e estamos fazendo. Nós estamos vivendo de qualquer jeito. Nós estamos vivendo, eu penso, logo existe. Tem pessoas que não estão existindo dentro do reino de Deus. Estão aqui
Se nós estamos aqui nessa noite, porque nós temos um chamado de Deus para a nossa vida. Deus não chamou ninguém para ficar sentado em banco. Deus chamou Deus para a sua obra. E quando eu falo de pensar, as pessoas falam, o pastor ele é muito só de pensar, só disso, de a fé. Queridos, Marcos capítulo 12 fala, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Quando Jesus está falando de ame ao Senhor com todo o teu coração, Ele está falando sobre o nosso pensamento. Porque o coração ele é só um órgão, que ele bate e transmite o sangue pelo corpo. Mas quando Ele está falando aqui, quando a Bíblia fala de coração, está falando de entendimento, está falando daquilo que está passando por aqui. Primeiro, até mesmo no capítulo 12 que nós falamos, que nós temos que fazer a nossa mudança de mente. Paulo fala de mudança de mente. E muitas vezes nós não queremos mudar, nós queremos muitas vezes ficar desligado, desconexo das coisas de Deus. Estando na igreja, nós não fomos chamados só para sentar e passar por essa vida, nós fomos chamados para viver um propósito, porque nós temos uma fé, mas uma fé racional. Mas o que é uma fé racional? Não é uma fé louca, é uma fé que sabe muitas vezes que nós não vamos ter resposta de Deus, mas sabemos que Ele vai falar, sai da tua tenda. Abraão, quando Deus, eu fico maravilhado com essa palavra, Abraão naquela época, Abraão, sai da sua tenda, que eu vou te mandar para onde que eu vou te levar para um outro lugar. Abraão, pela fé, ele saiu. E muitas vezes nós temos que ter assim, eu não vou ter todas as respostas, mas eu sei que Deus está guiando todos os nossos passos. Eu sei que Deus tem o controle de tudo. Eu sei que Ele vai nos conduzir. Então, quando eu tenho certeza daquilo que Ele me falou, eu vou caminhar. É isso que é a nossa fé. Sai da sua tenda, Abraão. Sai do seu lugar, queridos. Sai do seu lugar, Luiz Fernando. Eu tenho coisas melhores e maiores para você. Eu tenho coisas melhores e maiores para cada um que está sentado aqui nessa noite. Eu tenho coisas, mas nós temos que ter uma vida com propósito. Uma vida que vale a pena ser vivida. Eu não passe por aqui, não fale do amor de Deus. Ou quando meus olhos se fecharem nessa terra, quem foi o Luiz Fernando? Não sei. Foi um crente que sentava no banco. Ou quero ouvir, quem foi o Luiz Fernando? Aquele rapaz que falava do amor de Jesus, aquele rapaz que não tinha sua vida como preciosa, a não ser viver aquilo que Jesus falou para ele viver. É isso que é o chamado da nossa noite. Temos que ter uma vida com propósito. Não importa as circunstâncias que nós estamos passando, a nossa vida temos que ter propósito, temos que ser intencional. Me desculpa de ser repetitivo, mas esse é o que está martelando na minha mente. É isso que tem martelado. Será que a minha vida valeu a pena? Será que chegar naquele grande dia, quando nós saímos daqui, quando Jesus nos recolher e falar assim, valeu a pena? Tem um louvor, é para valer a pena. Será que valeu a pena eu ter passado por aqui? Será que eu toquei em pessoas? Será que eu conduzi pessoas a Cristo? Será que eu tive uma vida? Qual foi o propósito da minha vida? Ficar aqui, deixar a vida me levar para onde for? Não, queridos, temos que ter, não importa as situações, as dores, as lutas, nós temos que ter uma vida com propósito. Não, Deus não está preocupado, Deus está querendo que nós falamos do amor dEle. Deus está querendo que nós avançamos com o reino dEle, porque essa é a missão da terra. Os anjos queriam ter essa missão, mas deu Deus para cada um de nós. Que privilégio de poder falar do amor de Deus. Que privilégio que Deus tem depositado nas nossas vidas, nas nossas mãos, de levar o Evangelho à frente. E eu fico imaginando, segundo o livro de Reis, versículo 5. Opa, obrigado, meu querido. Deus te abençoe, viu? Eu fico imaginando aquela menina, uma menina que foi levada como cativa. Naamã invade Israel, Jerusalém, e leva aquela menina, leva aquela menina cativa, e certo dia aquela menina descobre que aquele homem é leproso, e ela não olha para suas dificuldades, ela não olha para suas dores. Se fosse nós ultimamente, falava assim, glória a Deus, esse cara está leproso, ele vai morrer.
Mas não, queridas, essa menina tinha uma vida intencional, ela sabia do propósito de Deus na terra sobre a vida dela. Ela falou, falou para a sua patroa, falou, se esse homem fosse lá em Israel, onde que tem aquele homem que pode fazer, aquele homem que é usado por Deus para cura. E falou assim, vá lá, fala para ele ir lá, que ele pode ser curado. Eu fico imaginando, se sou eu, vou querer que aquele cara morra. E muitas vezes nós somos assim. Lá em Samaria tem um profeta que pode orar por ele e Deus pode curar. Eu fico imaginando, muitas vezes nós ficamos olhando para nossas dores, para nossas dificuldades e falando assim, deixa ele morrer. Essa menina, ela toca em Naamã, ela fala do amor de Deus para Naamã, mesmo sendo sequestrada, mesmo sendo cativa. Ela não perdeu a oportunidade de falar do amor de Cristo para uma pessoa. E muitas vezes eu chamo a responsabilidade para mim. Muitas vezes eu estou perdendo a oportunidade de falar de Cristo, porque eu estou olhando para minhas dores, para minhas dificuldades, e estou olhando porque eu estou preso, porque eu estou endividado, porque eu dependo disso. Não, querido, não olhe para a circunstância, olhe para aquilo que Deus te chamou, para ser profeta de Deus nessa terra, para ser homens e mulheres de Deus que fala do seu amor, que pode tocar em pessoas e mudar a história. Nós somos responsáveis de mudar histórias. Deus quer nos usar. A glória é dele, a honra é dele, mas quem vai ser usado, quem vai ser o instrumento somos nós. E muitas vezes bons crentes em Cristo Jesus, têm deixado a mercê, têm deixado de ter uma vida com propósito. Aí essa pergunta começou a reverberar no meu coração. Como eu consigo viver uma vida com propósito? Como eu consigo sair do senso comum? Como eu consigo sair da zona de conforto? Como eu consigo sair? Porque muitas vezes as circunstâncias, o oba-oba vai nos ajuntando e nós vamos entrando nesse rio. Mas o Senhor me instou meu coração para sair do senso comum, para viver uma vida com propósito. Lembre-se da sua identidade, porque nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Aquele que é filho de Deus, aquele que aceitou Jesus como único, suficiente Salvador, é filho. Então, como filho, nós temos uma identidade. O Espírito Santo habita dentro de nós. Como filho, quando eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começou a habitar em mim. Aquilo que estava morto reviveu através do Espírito. E nós temos que viver através do Espírito. Nós temos que ser conduzidos através do Espírito. E nos deu o direito, me deu uma identidade. Hoje eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus. Eu não sou qualquer um, e quando nós entendemos quem nós somos, nós podemos fazer as mudanças que podem ser feitas dentro de nós. O Espírito Santo nos guia para fazer a mudança, porque nós somos filhos. Eu gosto muito de 1 Pedro capítulo 2, que fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos chamados para anunciar a maravilhosa luz do Senhor. Nós não somos qualquer um, nós somos raça eleita, sacerdócio real. Você não é qualquer um, você tem uma vida com propósito. Eu tenho que ter uma vida com propósito. Eu fui chamado, eu sou filho. A fé foi plantada dentro do meu coração através do Espírito Santo. Eu tenho uma identidade. Você tem uma identidade. Nós temos uma identidade. Nós temos que viver para o reino do Senhor. Nós temos que viver para Cristo. Nós somos embaixador de Cristo nessa terra. Você é embaixador de Cristo nessa terra. Nós temos que levar o Evangelho à frente. Eu fico olhando para o Paulo. Passou por tudo. Poderia ter parado, poderia ter ficado na zona de conforto, poderia já viver tudo que tinha que viver. Mas Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus,
em Cristo Jesus. Eu consigo, as coisas já passaram, mas eu continuo seguindo para o alvo. Não vai ser dificuldade, não vai ser a dor, não vai ser as angústias do dia a dia, vou seguir para o alvo, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu sou filho, eu faço parte de um reino. Jesus não me tirou do império das trevas, me transformou para a luz, me trouxe para a luz. Não é para me ficar sentado em banco, é para continuar vivendo o chamado dele nessa terra, é para continuar fazendo a vontade dele nessa terra, é para continuar vivendo uma vida com propósito. Porque quando eu bato de frente com a ceia, eu vejo Deus agindo. Um Deus que deu seu Filho para morrer, para salvar. Antes que eu conhecia, Ele já tinha morrido, já tinha me amado. E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos, olhamos e nos tratamos como qualquer um. Você não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho. Você é filho. Viva como filho de Deus. Viva como filho de Deus. O chamado de Deus para a sua vida. Ele não tirou você do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz para ficar parado. Nós temos um alvo a seguir. A vida cristã não é uma vida estática, mas é uma vida que foi caminhando dia após dia. Nós caminhamos, nós temos um propósito, nós temos que ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que Ele dentro de nós, o Espírito Santo está habitando dentro de nós. O Espírito Santo quer que nós vivemos uma vida que vale a pena. Uma vida com propósito. Uma vida com iniciativa. Ele não nos chamou para ficarmos numa vida estática. Se o próprio Deus tem uma vida ativa, e seus filhos, que fomos comissionados, fomos chamados, porque a nossa identidade define nossos valores. Porque quando eu tenho a identidade brasileira, eu tenho valores do Brasil, eu tenho a cultura brasileira, eu tenho a habilidade do Brasil. Quando nós temos a identidade, entendemos que nós temos uma identidade do céu, nós temos a cultura e os valores do reino, nós temos as paixões do reino, e as paixões do reino são as pessoas que estão se perdendo. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres para salvar pessoas. Eu tenho os valores do reino, eu tenho a identidade do reino, vivemos para um reino, nós temos um alinhamento de propósito, o propósito de Deus com o nosso propósito. Nós somos cooperadores de Deus nessa terra. Não para que a glória seja minha, mas tudo o que eu fizer para a glória dele. Não há glória de nós, não há glória nessa terra para nós. A nossa glória é fazer a vontade de Deus. A nossa glória é viver em santidade para Deus, porque eu sou uma pessoa que vivo no propósito. Quando nós vivemos no propósito, nós estamos preocupados com o reino, não com o meu reino interno, porque muitas vezes nós entramos no reino interno e queremos viver as nossas vontades, nossas paixões, o nosso desejo, mas uma pessoa que entendeu que é filho, que tem uma nova identidade, que tirou aquela identidade que era, muitas vezes as pessoas intitulavam aquele cara que era brigão, aquele cara que bebia, aquele cara que fumava, aquele cara que batia na mulher, mas Deus jogou tudo isso no mar do esquecimento e nos deu uma nova identidade de filhos, filhos amados, e quer que nós desejamos, continuamos vivendo a vontade dele na nossa vida. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, ao tentar viver uma vida intencional, ao tentar viver uma vida com propósito, é ter o senso de responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Nós temos que ter responsabilidade com o altar de Deus. E onde que é o altar de Deus? É o nosso coração, é a nossa mente. Aqui está o altar de Deus.
nós vamos dar conta daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para cada um que receber de acordo com as obras praticadas por meio. Glória a Deus. Paz, viu? Amém. Queridos, Deus nos chamou. Nós somos responsáveis pelas nossas condutas. O que eu plantar, eu vou colher. Somos responsáveis pelo nosso crescimento. Deus quer derramar mais do teu Espírito sobre nós, mas nós temos que parar de viver uma vida de desculpa. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm dado muitas desculpas. Desculpa para não estar na igreja, desculpa para isso, desculpa para aquilo. Queridos, nós somos responsáveis. Nós somos filhos. Nós temos uma nova identidade, porém é uma nova responsabilidade. Nós vamos comparecer ao tribunal do Senhor. E quando aquele dia chegar, o que você fez com a sua vida? O que eu fiz com a minha vida? Será que aquele dia eu tive uma vida com propósito? Ou só passei sem existir nessa sociedade? Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia está cheia de responsabilidade para conosco. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelo talento que o Senhor botou sobre a vida de cada um de nós. Você tem um talento dentro de você. Você está enterrando ou você está usando ele? O medo tem sido o coveiro de muitos talentos. E esse versículo, esse capítulo, Mateus capítulo 25, foi o capítulo que me despertou. Vamos abrir? Esse capítulo quando uma pessoa me falou sobre isso que me despertou, parece que veio como uma pedra sobre a minha mente, um machado sobre a minha mente. Diz assim: então será como um homem que saía à viagem, chamou seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro a 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1, saiu, cavou o buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5. E o senhor que confiou 5 talentos, ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei quanto muito. Venha participar da alegria do Senhor. Venha também os que tinham 2 talentos. E disse: o Senhor confiou 2 talentos, e veja, eu ganhei mais 2 talentos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha, participe com a alegria do Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
Por isso tive medo e saí e escondi os meus talentos no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, você não sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado seu dinheiro todos os banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Queridos, muitas vezes nós estamos assim na presença do Senhor. Eu sabia, entramos com muitas desculpas. Só desculpas. Mas o chamado do Senhor não é para enterrar o nosso talento. Quando nós temos uma vida com propósito, nós colocamos nossos talentos à disposição do Senhor. Nós afloramos os nossos talentos, para que naquele grande dia, ouvimos muito bem, servo bom e fiel, usou o seu talento para fazer a obra minha na terra. Muitas vezes nós estamos escondendo nossos talentos. Deus está falando: não esconda os seus talentos. Você tem um talento. Deus colocou um talento na vida de cada um, no mínimo um. E muitas vezes com medo de falar em público, com medo de falar do amor de Deus, nós nos negligenciamos a palavra do Senhor, nós nos escondemos. O chamado de Deus vai para fora, se coloca à disposição, porque não é você, é o Espírito Santo de Deus que vai falar através de você, é o Espírito Santo de Deus que fala através de mim. Eu não sei o que falar, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Na hora eu vou abrir a boca e Ele vai encher. Não fique com medo de usar o seu talento. Não enterre o talento, não enterre o seu chamado. Não enterre aquilo que Deus te deu. Não deixe o medo ser o coveiro do seu talento. Flua. O chamado de Deus é para fluir no Espírito Santo. Não é para ficar com medo. Avance. Tenha senso de responsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade com o talento que Deus nos deu. O que eu estou fazendo com o talento? O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor plantou no meu coração? Com aquilo que Deus colocou na minha vida? O que nós estamos fazendo? O chamado de Deus é para tocar as pessoas. Eu fico maravilhado, porque os anjos queriam essa responsabilidade, mas Ele deu para cada um de nós, de viver e falar do amor dEle. Temos que ter a responsabilidade. Temos que viver o que o Evangelho diz que para viver. Não enterre. Peça ao Senhor um espírito de intrepidez, um espírito que avance, porque o Espírito Santo já está dentro de você. Eu sei que cada um tem o seu medida. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser evangelistas, mas todos temos que falar do amor de Deus. Todos temos que ter uma vida com propósito. Nós fomos chamados para viver uma vida com propósito. Não negligencie o seu talento. Não se exclua. Não dê desculpa. Temos que parar de ter desculpa. Temos 1000 motivos para dar desculpas. Como eu li em 2 Reis, aquela menina, ela tinha 1000 motivos para dar desculpa. Esse cara me prendeu, esse cara me tirou da vida dos meus pais, eu quero mais que ele morra de lepra. Mas não, ela entendeu o seu chamado, ela não usou de desculpa. Não use de desculpa. Tenha uma vida de propósito na presença do Senhor. Creia que Ele que vai fazer. Creia que Ele que vai te usar. Porque muitas vezes o medo me para. Às vezes o medo me para mesmo. Eu estou falando de mim. A vergonha me para. Antigamente eu era vergonha de Deus. Eu tinha timidez e dá dó. Eu continuo meio tímido. Mas eu resolvi me lançar. Eu resolvi, não estou nem aí. Pode me chamar de louco, pode me chamar de bobo, pode me chamar do que quiser.
Mas o que importa é eu estar no centro da vontade do Senhor. O que importa é estar cumprido com o propósito que Ele confiou a mim. Deus confiou a você um talento. Deus confiou a você o propósito de falar do amor de Deus nessa terra. Terceiro e último, que eu já vou caminhar para o fim. Temos que ter uma vida prática. Não adianta eu saber da minha identidade e não ter uma vida prática. Não adianta eu ter o senso de responsabilidade, ter a identidade, o senso de responsabilidade, mas não ter uma vida prática, não ser o praticante daquilo que eu estou aprendendo dia após dia. Tem muita gente inchada espiritualmente, porque só consome, mas nós somos dispenseiros de Deus. Nós fomos chamados para ser dispenseiros da multigraça e forma do Senhor. E muitas vezes nós estamos retendo uma represa que quer jorrar dentro de nós. Não somos represa que retém aquilo que o Senhor confiou a nós. Eu não quero ser represa, eu quero ser um rio fluente, que flua. Nós temos que ser uma vida contínua de trabalho, uma vida contínua de prática. Efésios capítulo 2, porque nós fomos criados de criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus nos preparou de antemão, para que nós os praticássemos. Nós temos que ser praticantes. Uma vida com propósito é uma vida de prática. Se eu tenho um propósito, eu sou praticante. Tiago, capítulo 1. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Muitas vezes nós viemos para cá, sentamos, ouvimos palavras maravilhosas. Claro, de outros pregadores, de mim não. Pelo amor. Outros pregadores pregam. Eu ainda estou aprendendo, eu quero chegar, para chegar perto do pé desses pregadores, falta muito. Nós ouvimos palavras maravilhosas, palavras que nos dão ânimo, mas saímos da porta para fora e nós não praticamos. Uma vida de propósito é uma vida que sai da porta da igreja para fora e vai viver o Evangelho. Muitas vezes nós somos um evangélico 007, um cristão 007. Somos agente disfarçado numa sociedade. Deus quer que cada um de nós cumpra com o seu chamado, seja praticante, porque quando eu sou praticante da palavra, eu sou transformado também, por aquilo que eu ouço e aquilo que eu pratico me transforma em minhas ações. Quando eu tenho prática, eu começo a ter domínio próprio, calcular as minhas decisões, as minhas atitudes, é saber o que eu estou fazendo, sendo intencional. Seja intencional, saiba o que você está fazendo, não para o pecado, mas para a vida com Deus, para tocar as pessoas, para falar do amor de Deus, para chegar no momento certo. Tenha discernimento, busque discernimento de espírito, porque quando nós somos praticantes, nós temos que buscar discernimento de espírito, para falar a palavra certa no momento certo, para ser cirurgicamente, quando o médico faz aquela cirurgia perfeita, que corta, no local certo. É isso que Deus nos chamou. Eu fico imaginando, Mateus capítulo 5, o sermão no monte. Ali muitos acreditam que está a base do cristianismo. Alguns teólogos acreditam nisso, que ali nós temos a base do cristianismo. E ali só temos palavras boas. Jesus, ele me dá cada cacetada quando eu leio naquele negócio ali, caminhar a segunda milha, virar o rosto para quando você tomar um tapa. Mas Jesus, ele fecha o sermão no monte, no capítulo 7, e fala que nós temos que ser praticantes. Não adianta eu ouvir tudo que Jesus tem falado para mim, tudo que a Bíblia diz para mim, e eu não botar em prática o que estamos ouvindo, não colocar em prática aquilo que eu leio dia após dia.
Nós temos que ter praticantes da palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, os que estão na minha palavra, o que ouvem minhas palavras e a pratica é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Mas o 26, mas aqui não ouve as minhas palavras, não a pratica, é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia. Aonde temos construído a nossa casa? Na areia ou na rocha? Aonde eu tenho praticado? Será que eu tenho praticado a palavra do Senhor? Será que eu tenho uma vida intencional? Já concluindo, será que naquele grande dia eu vou ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuir a terra que eu preparei para você? Ou eu vou ouvir: afaste de mim que eu nunca te conheci? Eu gosto muito de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo fala: combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a minha fé. Será que quando eu estiver velhinho eu vou poder falar isso? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a minha fé. Paulo está falando: eu já fiz tudo, eu fui uma pessoa intencional, eu fui uma pessoa que vivei com propósito. Agora eu só vou aguardar o prêmio que está reservado para mim em Cristo Jesus. Será que quando eu chegar na minha velhice eu vou poder falar isso? Combati o bom combate, vivi tudo o que o Senhor tinha para mim, fui intencional, tive uma vida com propósito, falei do amor dEle, toquei em pessoas, em nome dEle, em nome de Jesus que é poderoso, eu curei. Eu não, o Espírito Santo. Eu fui usado para cura, eu fui usado para libertação. Será que quando chegar no final da minha vida eu vou poder dizer essas coisas? É isso que muitas vezes assola a minha mente. Será que eu vou poder viver essas coisas? E já concluindo, já falei isso algumas vezes, mas eu queria trazer a nossa mente, na Batalha do Riachuelo, Almirante Barroso, me desculpa trazer uma frase de fora, mas é uma frase que fala no meu coração. Ele, para animar os seus marinheiros, para animar a sua tropa, ele diz: o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever, sustente o fogo, que a vitória é nossa, superando adversidades em todas as ordens. Aí eu parafraseio essa frase e digo: o reino de Deus espera que cada filho cumpra com seu propósito, sustentando o fogo, que a vitória é nossa, superando as adversidades em todas as ordens. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa. O reino de Deus espera que cada filho cumpra com seu propósito. O reino de Deus espera que cada filho cumpra com seu propósito. Se eu sou filho, eu tenho um propósito para ser cumprido. Nós temos um propósito. Romanos capítulo 8 fala, versículo 19, que a natureza criada aguarda com a grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Está na hora de nós nos revelarmos a eles. Está na hora de nós revelarmos Cristo nessa sociedade. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite, revelar Cristo a essa sociedade. Não falar que nós passamos por aqui, nós não tocamos pessoas. Deus está chamando cada um de nós para viver algo novo em Deus, algo novo nele. Esse é o tempo de você pregar o Evangelho, tempo e fora de tempo, para a sociedade que está se perdendo. Existem pessoas nessa sociedade que estão morrendo e não estão ouvindo do amor de Deus, que são os seus filhos, estão negligenciando. Nós temos que vencer essa guerra contra o medo, contra nós mesmos, e viver o propósito de Deus na nossa vida. Rompa, vai adiante, porque ser crente aqui dentro é muito fácil. O ambiente aqui é gostoso, mas ser crente no meio das adversidades, falar do amor de Deus no meio das lutas, falar do amor de Deus para aqueles que estão perdendo é difícil. E já concluo: viva com propósito. E volta ao texto inicial. Nosso culto é um culto racional.
Nosso culto é o culto de entrega. A nossa vida tem que ser uma vida de entrega ao Senhor. Dia após dia. A sociedade está aguardando as revelações do Filho de Deus. Quem é filho? Temos que nos revelar, temos que falar do amor de Deus para essa sociedade. Temos que ser sal e luz para essa sociedade. Aonde nós plantarmos as plantas, colocar as plantas nos nossos pés, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. E um atributo do sal, antigamente, era evitar o apodrecimento. As pessoas salgavam a carne porque não tinha geladeira, a carne não podia ficar podre, salgava a carne. E fazendo uma comparação com os dias de hoje, nós temos que ser sal nessa sociedade que está apodrecendo. A sociedade está apodrecendo porque a igreja não está sendo sal. Porque se a igreja fosse sal, ela evita a podridão, evita uma sociedade ser podre. E quando nós somos sal dessa terra, e uma vez que quando nós somos sal, o sal dá sede. E quando eu sou filho, eu sou sal, vai dar sede nas pessoas. E quando essas pessoas vierem até nós, nós vamos apresentar a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Apresente a fonte de água viva para essas pessoas. E finalizo, senão eu vou embora. Se deixar, eu vou embora. O negócio aqui está bom. O pastor assim, vai, daqui a pouco vai virar a vigília. Vai virar vigília esse negócio aqui, porque o negócio aqui está muito bom. A presença de Deus é maravilhosa. Amém, queridos? Eu vou concluir, que eu fico feliz de estar aqui, que o Espírito Santo possa ter falado ao nosso coração. Perdoa minhas falhas, mas eu sei que é o Espírito Santo, não sou eu. Não é a minha voz, não é o meu jeito, é o Espírito Santo que fala nessa noite. Eu já concluo. Que Deus te abençoe, esse irmão da internet. Que o Espírito Santo possa continuar falando, que reverbere na sua vida, como está reverberando essa palavra na minha vida, de ter uma vida com propósito, uma vida que vale a pena, uma vida em Deus. Amém? Até o negócio falhou, né?